Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa manhã, estarmos aqui na presença do Senhor, na sua presença santa, nestas horas santas, para que juntos nós podemos adorar o Senhor na beleza das suas santidades. Abençoe aqui cada irmão individualmente, cada família representada, e que teu Santo Espírito possa estar conosco aqui neste momento, para que possa nos iluminar no decorrer desses momentos, que vamos estar aqui juntos, ouvindo a sua voz, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar para nós nesta manhã. Abençoa cada um de nós aqui presente, fique conosco, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amigos, eu conversando com o irmão Edinaldo, e hoje é o sábado missionário da igreja, né? E disse, irmão, pode abordar o assunto aí se o quiser, né? De preferência missionário, né? Porque a gente quando conhece a liderança da igreja, o líder que conhece como é que está a estrutura da igreja, como é que estão os ministérios da igreja. Então vamos falar um pouco sobre o trabalho missionário. E nós estamos aqui para não fugir da regra da igreja, né? Ou seja, do costume que nós temos do primeiro sábado ser missionário. Eu não sei quem é o diretor missionário daqui, mas desde já, né? Agradeço aí pela colaboração, o convite, né? Juntamente com os anciãos, para que a gente possa estar aqui nesta manhã, ok, irmãos? No livro de Mateus, no capítulo 28, né? Nós temos ali uma mensagem muito especial de Jesus para nós, né? E o meu tema de hoje seria o seguinte: por que devo pregar o Evangelho? Nós íamos aqui, se nós fôssemos analisar, nós tínhamos muitas razões, mas eu escolhi aqui pelo menos 10, mas nós não temos tempo para isso, a não ser se fosse uma semana de oração, né? Não estou me convidando não, hein, mas só estou dando um exemplo aqui, você está entendendo? Ok, irmãos? Então veja bem, pelo menos uns 10 pontos aqui para a gente analisar, né? Por que devo pregar o Evangelho, irmãos? Quando eu entrei na igreja em 2092, eu lembro que meu primeiro trabalho missionário foi no sábado à tarde. Eu não era nem batizado ainda na igreja lá do Itaperi, e eu nunca tinha passado por uma experiência tão confortável daquele jeito, apesar de que estar entrando na igreja, né? Sem conhecimento nenhum como era a igreja, mas eu me senti muito bem. E depois daquele tempo nunca mais eu parei, graças a Deus, né? Sempre estou continuando estudando a Bíblia, né? A minha parceira aqui era a Beth, cadê ela? Foi embora? Ah, lá está ela, né? Era a Beth, o irmão Raimundo, né? E a gente continua trabalhando, fazendo o trabalho do Senhor, né? Agora com uma frequência menos, né? Não com muita intensidade, até porque em função da saúde da gente. Mas eu quero deixar aqui um recado para esse jovem, vai para cá, dessa igreja, né? Adolescente, né? Abrace esta obra, abrace esta causa, porque esta causa ela é justa, ela é fiel, ela é verdadeira, né? E a igreja ela não tem como crescer se não tiver o trabalho missionário da igreja. Então o diretor missionário do ano que vem arregaça as mangas e faça o trabalho do Senhor, porque esse trabalho ele não é um trabalho qualquer. Esse trabalho não foi criado pela igreja adventista do sétimo dia. Esta missão não foi criada por um ancião, não. Foi o próprio Jesus, aonde ele determina, ele ordena, né? Ele exige que nós, como representantes do Senhor aqui na terra, nós façamos isso. E ele diz aqui no capítulo 28 de Mateus, olha o que diz aqui, irmãos. No capítulo 28, 19 e 20. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Então leia comigo, né? Vamos começar o 18, né? Ele diz o seguinte: Jesus aproximando-se, foi-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até quando, irmãos? Até a consumação do século. Aqui nós vemos duas razões porque eu devo pregar o Evangelho. Uma primeira dela está lá no verso 19, né? Que é uma ordem de Deus, é uma ordem divina, ide e pregar o Evangelho, né? Já aqui no verso 20, 19 e 20, nós vimos que a pregação do Evangelho, ela é a regra pela qual as pessoas conhecem o plano da salvação e podem ser salvas. E Jesus foi muito sábio com isso aqui. Ele diz no verso 19, no verso 20, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Eu tenho aqui uma família que está com 2 anos que eu saí daqui, né? É mais ou menos isso, né? E eu fico feliz porque essa família está aqui, ó. Está aqui as filhas, está lá o esposo e a esposa, né? Todos engajados no trabalho do Senhor. Esse foi o meu último trabalho aqui na igreja, como membro da igreja, né? Fiz alguns aqui, mas como membro Renascer, aqui na rua ali, depois da rua da irmã Dilce, né? Então assim, a igreja ela precisa trabalhar, porque quando você trabalha, quando tem um objetivo, quando tem um propósito, né? Deus ele vai abençoar, né? E hoje nós temos a família do Marivaldo aí, né? A esposa trabalhando na direção da igreja, na diaconisa. O trabalho da igreja tem que funcionar, tem que trabalhar, né? E aqui nós vemos isso nesta manhã. A pregação do Evangelho não é determinada pelo ancião da igreja, não, mas uma determinação de quem? Do próprio Jesus Cristo. Ele mesmo diz lá no livro de São João, capítulo 20, verso 21, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Essa é uma mensagem sagrada, irmãos, que nós não podemos, digamos assim, ser substituído por ninguém. É uma mensagem nossa, de cada um individualmente. E esta igreja ela não pode parar, irmãos. Agora eu faço usar aqui a expressão da Novo Tempo. Esta igreja ela não pode parar. A Novo Tempo não pode parar. A igreja do Planalto não pode parar. E você é essa pessoa que pode fazer esse trabalho. Eu não sei quantas duplas missionárias tem aqui. Também não sei quantos pequenos grupos, né? Mas a igreja ela tem uma missão. A missão de pregar o Evangelho, né? Para que Jesus ele possa voltar. Quando você vai lá no livro de Mateus, uma outra razão para que nós possamos poder pregar o Evangelho, né? Abra a tua Bíblia, voltando um pouquinho, no livro de Mateus, capítulo 24, irmãos. Mateus, capítulo 24. Olha o que diz aqui, o versículo 14, meus amados. Capítulo 24, verso 14. Se você encontrou, diga amém. Mateus 24, 14 diz assim: e será pregado este Evangelho do reino a todo mundo, ou por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o que, irmãos? Então virá o fim. A pregação do Evangelho, ela é importante para que a gente possa poder apressar, digamos assim, a volta de Cristo. E os acontecimentos que nós estamos vivenciando são acontecimentos que mostram que Jesus está voltando. E nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar ali no meio termo. Nós temos que tomar posição ao lado da igreja, ao lado de Cristo, né? Eu não diria ao lado da igreja, mas ao lado de Cristo, cumprindo a sua missão, cumprindo o ID. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas eu tenho assistido alguns áudios aí, alguns vídeos, né? E quando a igreja é convocada, ela está chegando junto, né, Reginaldo? Louvado seja Deus por isso, né? Que Deus possa continuar abençoando a igreja, os trabalhos, não só o trabalho missionário da igreja, mas todos os trabalhos desta igreja, porque esta é a igreja de Deus, esse é o povo de Deus, esta é a igreja que Deus escolheu aqui nesse bairro, para que ela pudesse levar essa luz. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos, né? Mas, queridos, um outro ponto interessante aqui, porque devemos pregar o Evangelho. Abra a tua Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 1, né? Capítulo 2, irmãos. 1 Timóteo, no capítulo 2. Irmã Beth, eu tenho muita saudade, né, irmã Beth, desse trabalho que a gente fazia, né? Nós ia para lá, para aquele lado da Helena Leite, né? Isso, né? Então isso é muito bom, irmãos, né? Só que chega um momento que a gente tem que parar para analisar, a gente tem que parar para pensar, né? E a gente cuidar de salvar a família, está entendendo? Porque a gente corre, né? E a família fica lá e às vezes você não dá assistência suficiente, né? Então temos que ter o equilíbrio, né, Marcos, para isso, né? Ok? Uma outra razão aqui porque a gente prega o Evangelho, né? O Raimundo sempre foi a dupla oficial nossa, né, Mário? É um trio, né, Mário? Né? Às vezes até um quarteto, né? Um quinteto, né, irmão? Dependendo da situação, né? E 1 Timóteo, no capítulo 2, se você encontrou, diga amém. O versículo é o 4, irmãos. Olha o que diz aqui o verso 4, né?
Começando do verso 3 aqui, para nós pegar a sequência, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de que, irmãos? Da verdade. Da verdade. Ou seja, a vontade de Deus é que todas as pessoas, que todos os homens, que todos os seres humanos, eles conheçam a verdade. Para que eles podem conhecer a verdade, né? Para que eles possam verdadeiramente ser salvos, né? É impressionante esse texto aqui, é um texto muito forte, né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, né? O qual deseja que todos os homens, irmãos, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu sempre oro: meu Deus, me mostra alguém para que eu possa estudar a Bíblia. Aí eu estava terminando um estudo aqui, com 3 pessoas, né? E aí a Marilene me liga. A Marilene aqui desta igreja, que já foi desta igreja, né? E disse: irmão, eu quero que você dê um estudo aí para a mulher do Evandro, a ex-mulher do Evandro, né? A família dela aí. E a gente foi dar o estudo, já tinha alguns lá no Renascer, né? E a gente está estudando com esta família, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Então, quando você pede a Deus para que Deus te mostre, para você fazer uma coisa boa, Ele vai te mostrar. Quando você pede a Deus para que você mostre alguém, para que você possa evangelizar, eu não tenho dúvida disso que Ele vai demonstrar. Porque é interesse de Deus salvar pessoas. É interesse dele que a igreja avance. É interesse dele que a igreja não fique evangelizando só dentro da igreja, não. É importante o trabalho dentro da igreja, é importante, mas é importante que a igreja saia. E o desejo de Deus aqui, meus irmãos, para a igreja do Planalto Nepomuceno e para mim também, é que todas as pessoas sejam salvas, sejam alcançadas. E como é que essas pessoas elas devem ser alcançadas? É preciso que o irmão José saia, é preciso que a irmã Melissa saia, é preciso que os igrejas saiam também para pregar o evangelho, porque senão essas pessoas não vão crer. Paulo diz: como é que alguém pode crer se não tem quem pregue? Como é que alguém pode aceitar a Jesus se ninguém é enviado para levar essa mensagem? Por isso, amados, o desejo de Deus aqui para nós nessa manhã é que todas as pessoas conheçam a verdade. Ele não está pedindo para você sair do país. Ele não está pedindo para você sair fora do Ceará, não. Ele está pedindo para que você busque aqui mesmo, aqui no Planalto. Porque tem pessoas aí se perdendo, tem pessoas aí morrendo, tem pessoas aí que não tem mais esperança. E estas pessoas, nós somos as pessoas pelas quais devemos levar esperança para elas. Mas, irmão, o trabalho missionário da igreja, irmão Adinaldo, está tão difícil, e já umas 3 igrejas que eu já vi aqui, desse distrito, né? Não tem diretor missionário, tem vagas abertas para diretor missionário. Como está difícil se pregar o evangelho, né? Mas o que está difícil? Será que as pessoas não estão tendo disposição? Ou o que está acontecendo, irmãos? O inimigo sabe, queridos, que se ninguém pregar o evangelho, ninguém pode ser salvo. Jesus, ele disse: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se você não sai e não abre a Bíblia para alguém, como é que essas pessoas podem conhecer a Jesus? Porque as pessoas aí fora têm um conceito de um Deus duro, de um Deus tirano, não um Deus de amor como o nosso Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, antes de nós amarmos a Ele. Prova disso, João 3,16, 1 João 4. A Bíblia diz que Deus é amor, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz, a Bíblia fala sérias consequências quando nós negligenciamos essa pregação do Evangelho. Por isso, amigos, irmãos, vamos sair para pregar o Evangelho, na medida daquilo que você pode. Eu sei que nem todos têm a mesma saúde, né? Eu conheço aqui algumas pessoas que não têm saúde, né? Eu também não tenho uma saúde suficiente, mas você que tem saúde, saia.
Vocês estão entendendo, irmãos? Na minha situação hoje não está muito fácil, né? Porque a irmã ela vive tomando remédio, toma 9 comprimidos por dia. E quando ela sai do efeito de um, já está no efeito do outro. Então nem reunião posso ir mais de departamento, porque ela tem que dormir, ela tem que repousar. Você está entendendo, irmãos? E a gente chega numa situação que a gente tem que parar para pensar, analisar, para que a gente possa poder salvar também os nossos de casa. É você que tem saúde, que é jovem, que é adolescente, né? E que já tem uma certa idade, uma meia idade aí, avance, vai em frente. Porque sabe por quê, queridos? Porque a maior paixão de Jesus é salvar pessoas. Você foi salvo para servir. Você foi criado para uma missão. Você foi criado para ser algo especial aqui nesta terra. Deus ele poderia muito bem mandar anjos para pregar o Evangelho. Mas ele não, ele escolheu um pecador que nem eu e você, porque nós sentimos, sabemos quais são as necessidades humanas. E os anjos não sabem. E ele diz, não, é o irmão Francisco, é o irmão Dinaldo, é o irmão José, é o irmão Marivaldo, que eu tenho que mudar, que eu tenho que pedir para ele ir. E ele diz, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será o quê, irmão? Será condenado. Olha para cá, igreja, presta atenção. Presta atenção. Não vá responsabilizar Elenilton, Júnior e Edinaldo pela salvação dessa igreja, não. Você, dentro desta igreja, você também é responsável pela salvação dessa igreja, para pregar o Evangelho. Aqui não está dizendo que o ídolo de Jesus é só para o pastor e para a liderança, não. É para todos. Vocês estão entendendo, queridos? Muitas das vezes a gente fica desanimado quando a gente dá um estudo da Bíblia, quando a gente faz o evangelismo, que não tem mais muito resultado, a gente fica meio que triste. Jesus também se entristecia, irmãos, quando ele pregava, quando ele anunciava o Evangelho, que as pessoas não correspondiam. Mas ele partia para outra, ele não parava. E nós também devemos ser desse jeito, irmãos. Nós também devemos ser desse jeito. Sabe por quê? Porque você hoje está na igreja, porque um dia alguém me convidou. Você está na igreja hoje porque alguém um dia foi na sua casa. Alguém me procurou. Eu, no meu caso aqui, o irmão Marivaldo me procurou. Eu estava aqui fazendo me parece que eram umas formas, né? De repente entrou aquele cidadão lá, né, e disse, não, você é o pastor da igreja? Eu digo, não sou ancião da igreja, né? Ele disse, foi o senhor que o Luiz Gonçalves mandou que eu falasse. Aí eu fiquei assim, né? Ok, beleza, irmão. Então o que é que eu posso te ajudar? Aí ele falou, e disse que tinha um monte de menino, um monte de filho aí, filha, né? E era nome parecido com o outro. Eu digo, rapaz, é difícil de eu gravar, mas eu vou lhe fazer uma visita. E aí fiz a visita dele, né? E hoje ele está aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Tem pessoas que procuram, mas tem pessoas que você também deve procurar. Tem pessoas que vêm a você, mas tem pessoas que precisam você ir nelas para que você possa pregar o Evangelho. E eu quero fazer aqui a minha conclusão, irmãos. Lendo um texto aqui, são muitos textos, mas não dá para ler tudo, né? Mas eu quero fechar com esse trabalho missionário de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele fez alguns eventos para pessoas ricas, porque na época de Jesus também tinha pessoas ricas. E Jesus, ele, apesar de ele ter a missão dele, como diz Lucas e Isaías, ser uma missão para os pobres, para pregar os pobres, para salvar os pobres, ele também, o rico, estava no orçamento dele. Os ricos também estavam no orçamento dele. E a história que eu quero estudar com os irmãos nessa manhã é lá no livro de Lucas, no capítulo 19, irmãos. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 19. Lucas, no capítulo 19, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, irmãos. Lucas 19, né? Se você encontrou Lucas 19, diga amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Lucas, nós sabemos que ele foi um dos apóstolos, né? Mas ele escrevia, né, comentários dos outros. Era o doutor Lucas, nosso irmão Lucas.
E ele escreveu aqui algo interessante. E o livro de Lucas aqui tem algumas histórias, tem alguns eventos, onde Jesus ele pregava para algumas pessoas, né, de condições financeiras bem avançadas, né? E uma delas, a primeira delas, está lá exatamente em Lucas, não precisa ser ler não, viu? Está lá em Lucas 12, do 16 ao 21, né? Onde ele fala de um homem que tinha um campo, que era muito rico, era um homem rico, e que tinha um campo muito frutífero. E a Bíblia diz que ele estava ali no meio daquela multidão, quando chega um homem para ele e disse o seguinte: olha, fala para o meu irmão para que ele possa me dar a minha herança, para que ele possa partilhar a herança nossa. E aí Jesus ele disse: olha, a vida de um homem não se limita em bens materiais, mas em servir e aceitar a Jesus. E aí ele conta ali o exemplo de um homem rico que tinha um grande campo. E aquele homem, ele, de tão rico ser, muito dinheiro tinha. A Bíblia diz que ele produziu tanto nesse campo que o celeiro dele não tinha como suportar mais a safra toda dele que ele tinha feito. Ele derriba tudo, destrói tudo, e agora ele constrói novos celeiros, novos armazéns, né? Como diz no interior, para que pudesse botar em si toda a sua safra, toda a sua colheita. E aí ele diz e sai dizendo: olha, agora eu tenho tudo posso fazer, posso brincar, posso fazer tudo porque eu tenho tudo. E Jesus ele diz: ô louco, se Jesus te pedisse a tua vida hoje, o que você tinha dado para Deus? Né? E aí ele deixa uma lição para aquele homem, que a avareza, a riqueza, ela não tem, se não for bem usada, ela não tem bons resultados. Aqui Jesus ele não estava condenando, né, aquele homem porque era rico, mas porque ele tinha a riqueza dele como um ponto principal daquilo tudo. E Jesus ele disse: não é por aí. E Jesus saiu, Jesus foi. E agora ele se volta também para um outro personagem, né, que é o rico e o mendigo. Até esse texto ele dá esse texto ele tem uma implicância muitas das pessoas aí, que fala sobre o rico e o mendigo. Aí entra a questão da imortalidade, entra a questão do céu e do inferno, do tormento eterno. Mas o que Jesus ele queria falar nessa parábola era mostrar que as riquezas elas tinham que ser compartilhadas com os pobres. E agora ele também se detém lá no jovem rico. O jovem chega para ele e diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ele fala para aquele jovem: olha, pega tudo que você tem e vende aos pobres, né? E você terá a vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus saiu decepcionado com a resposta daquele jovem. A resposta dele foi sair triste e deixou Jesus conversando só. Mas Jesus ele tem um encontro com outra pessoa importante. E essa pessoa nós vamos falar de Zaqueu. Zaqueu era um homem, né, era um cobrador de impostos. A Bíblia diz que ele era um homem rico. Mas esse homem ele não era bem simpatizado pelo seu povo, porque eles detestavam pessoas que cobravam imposto indevido, e segundo a Bíblia, eles cobravam mais mesmo. E vamos ver o que diz o texto aí, irmãos. 19, Lucas 19, capítulo 19, a partir do verso 1. Se você encontrou, diga amém. Esse rico aqui, ele é totalmente diferente dos três ricos que Jesus, em determinado evento, passou por eles. Olha o que diz aqui o capítulo 19, o verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e o que, irmãos? E rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu em toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele os hospedara em um homem pecador. Entretanto, Zaqueu,
levantou-se e lhe disse: Senhor, Senhor, resolvi dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que, irmãos? O perdido. Olha para cá e presta atenção. Jesus, ele não veio buscar pessoas salvas, irmãos. Jesus, ele veio buscar pecador que nem eu. Jesus, ele veio buscar pecador que nem você. Jesus, ele veio buscar pessoas que estávamos precisando dele. Essa foi a missão de Jesus. E Jesus aqui, ele era apaixonado por pessoas. Jesus, ele era apaixonado para salvar pessoas. E esse mesmo objetivo nós temos que ter. Eu lembro que nós temos aí na igreja católica um padre chamado Padre Zezinho, né? E tem um hino tão bonito que esse hino me chama muita atenção. Ele diz que nós cristãos temos que andar como Jesus andou, temos que falar como Jesus falou, temos que pensar como Jesus pensou, temos que viver como Jesus viveu, nós temos que andar como Jesus andou. É isso que Jesus fez, irmãos. Jesus, ele andou fazendo o bem a todos. Jesus, o objetivo dele é salvar, e não mudou. Hoje todo o céu estará ali trabalhando em favor da salvação dos homens. E é preciso que nós, como filhos de Deus, é preciso que nós, como cristãos também, nós venhamos a ter essa mesma disposição. E eu queria lhe chamar aqui a atenção do texto para nós concluir, digamos assim, 4 coisas importantes, né? No verso 1, ele é usado a expressão rico, né? A Bíblia diz que, o texto diz que Zaqueu, ele era rico, ele era um homem rico, ele era maioral dos publicanos. Quem sabe outras palavras aqui, ele era uma espécie de líder dos publicanos, dos cobradores de impostos, né? E um outro ponto que me chama a atenção aqui, é quando ele diz procurava ver. A Bíblia diz que Zaqueu, ele procurava ver a Jesus. Ele não estava satisfeito, olha para cá e presta atenção. Ele não estava satisfeito de só ouvir falar de Jesus. Ele queria ver Jesus, irmãos. Será que eu estou satisfeito de ver, só falar que Jesus morreu por mim, mas eu mesmo não ter esta preocupação, esta alegria, esta vontade de conhecer a Jesus? E quando eu lembro aqui, comparando Zaqueu aqui, quando ele diz aqui, eu procurava ver, no verso 3 e 4, né? Zaqueu não estava preocupado, ele não estava feliz só em ver falar de Jesus. Era como Moisés. Moisés, ele não estava feliz só de falar com Deus sem ver ele. Ele disse: Senhor, eu preciso ver a tua glória. Ei, olha para cá e presta atenção, irmão. Você está preocupado com o que hoje dentro da igreja? Você está preocupado para que o trabalho saia bonitinho? Isso é importante. Você está preocupado para fazer as regras? É importante. Mas você está preocupado em conhecer a Jesus? Você está preocupado em mostrar Jesus para as pessoas? Ou você só fala por falar? Quem sabe dá um folheto ali, entrega lá, se leu bem, se não leu, não tem nenhum problema. Qual é a nossa preocupação, amados? Aqui Zaqueu, ele tinha uma preocupação. Ele queria conhecer a Jesus, ele não estava feliz só em ver falar de Jesus, não. Ele queria conhecer. Existem pelo menos 4 maneiras de nós conhecer a Jesus. É quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a Bíblia e quando nós estamos contemplando. Zaqueu queria contemplar Jesus. Zaqueu não estava feliz só em ouvir falar de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, ele queria se encontrar com Jesus. Isso me chama a atenção nesse texto, irmãos. E um outro ponto interessante aqui que me chama a atenção é quando ele diz, né? Me convém ficar. O verso 5, né, diz: me convém ficar. Ou seja, quando ele percebe que Zaqueu queria ver ele, logo em seguida Jesus era onipotente, e logo em seguida ele diz: pois me convém ficar nesta casa. Será que a nossa percepção
condição de cristão? Será que nosso cristianismo é só em pensar em Jesus, ou nós queremos chamar Jesus para morar conosco? A Bíblia diz que o céu é aqui quando Jesus habita na nossa vida, quando Jesus habita na nossa casa, quando Jesus ele se faz presente na nossa vida. O céu é aqui. E Jesus ele tem essa preocupação. E aí Jesus ele diz: convém ficar nesta casa. E aí, terminando aqui, queridos, né, no ponto 8 aqui, a Bíblia diz que ele resolveu dar. Ou seja, quando Zaqueu ele teve um encontro com Cristo, ele resolveu dar aos pobres que tinha tirado, né, e devolver 4 vezes mais. É isso que acontece aqui quando alguém tem um encontro com Cristo, irmãos. Ok, irmãos? É isso que acontece quando alguém tem um encontro com Cristo, né? Ele quer ficar, ele quer ver, ele quer conversar, ele quer participar com Jesus, irmãos. E aí, queridos, aqui, para nós finalizar aqui, nesse contexto, né? Aí Jesus diz: houve salvação nesta casa. Amém. Porque este também é filho de quem, irmãos? É filho de Abraão. Lembre-se, irmão, Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como é que está a sua família hoje, meu amigo, minha irmã, meu amado, minha amada, querida irmã, irmão? Como é que está a sua família hoje? Ela está salva? Você está trabalhando para isso? Você está buscando isso? Ou a gente está preocupado com outras pessoas lá fora para salvar? Isso é importante, mas é importante que a gente também busque salvar a nossa família. Não é verdade, irmãos? Porque a gente quer salvar todo mundo, a gente quer ver todos salvos. Esse é o objetivo de Deus é esse, que todos sejam salvos. Sabe, amigos, irmãos, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a liderança desta igreja, né? Esse distrito, o pastor da mesma, os líderes desta igreja, para que junto possa se unir com um só propósito, com um só objetivo, e levar essa mensagem às pessoas. Tem pessoas que nem Marivaldo tem, procura. Tem pessoas que nem Zaqueu tem, procura. Mas tem pessoas que não procuram, e é preciso que nós já procuremos elas. E nós estamos aqui com esse objetivo. Nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos para poder salvar outras pessoas e servir a Deus dentro desse ministério especial, que é a pregação do Evangelho. Esse é o melhor e maior ministério que a igreja tem, que é salvar pessoas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Quer você nesta manhã tomar uma decisão diante do Senhor, não diante do líder da igreja, mas diante do Senhor, e dizer: Senhor, de hoje para frente, eu não só vou permitir que as pessoas venham até mim, mas eu vou até elas para me pregar o Evangelho para elas. Quer você renovar sua aliança com Deus nessa manhã? Quer você dizer um sim para o Senhor? Olha, eu quero fazer o trabalho de Deus. Quer você tomar essa decisão? Quer você, como igreja, como representante de Cristo, como embaixador do céu, renovar a sua aliança para que você possa renovar o espírito missionário na sua vida? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque nesta manhã nós podemos ver o cuidado, o trabalho de Jesus com o objetivo de salvar pessoas. Por isso, ó grande Deus, nós queremos aqui lhe agradecer e queremos lhe pedir que a vontade, a mesma paixão que Cristo tinha e continua tendo para salvar pessoas, porque hoje Ele continua fazendo o trabalho do santuário celestial, que nós também possamos ter esse mesmo espírito missionário, para que nós possamos poder, diante das circunstâncias em que vivemos, mas que nós possamos manter firme o nosso objetivo, o nosso propósito de salvar pessoas para o reino dos céus. Por isso, ó grande Deus, abençoa a igreja aqui do Planalto do Senhor, aqui no Planalto da Irmãocena. Toma essa igreja nas tuas mãos, toma todos os membros desta igreja em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor reconsagre a sua vida espiritual, dentro desta área missionária. Venha despertar na sua igreja o espírito missionário, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja ela possa prosseguir e poder apressar a volta de Jesus. Abençoa, meu Deus, esse corpo de liderança que foi escolhida para administrar a igreja em 2023. E o Espírito Santo, meu Deus, possa impressionar, possa tocar, possa dar o poder, para que todos possam, juntos e unidos, um só objetivo e propósito,
poder levar essa mensagem de salvação. Nós sabemos que todos sabemos o que devemos fazer, mas sem o Espírito Santo em nossas vidas, não vamos poder fazer nada, porque Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Por isso, ó grande Deus, nos ajude a ser receptivo do Teu Santo Espírito, para que possamos experimentar o batismo diário do Espírito Santo, e assim podermos ter a ousadia e a coragem e o poder, para que possamos levar essa mensagem a outras pessoas. Abençoa cada família aqui representada nesta manhã. Abençoa, meu Deus, cada criança, cada adolescente, cada pai, cada mãe. E abençoa, meu Deus, toda a Tua congregação aqui nesse bairro. Fique conosco, nos abençoa, leva-nos em paz para os nossos lares. Despede-nos com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito. E à tarde, traga para algumas atividades missionárias. E assim terminar esse dia na presença do Senhor, na certeza de que ao terminar esse dia, subimos, galguemos alguns degraus na escada da santificação. Fique conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.